Vamos abrir em Salmo capítulo 95, livro de Salmos, capítulo 95, versículo 6. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto, e ovelhas de sua mão. Vamos ter uma palavra de oração? Senhor, nós te damos graças nesta manhã mais uma vez, Senhor, porque aprove o Senhor nos trazer aqui para estarmos como Maria, Senhor, assentados aos teus pés. Senhor, é nessa posição que nós queremos ficar, Senhor, para podermos receber do Senhor aquilo que tu tens para nos falar nesta manhã, Senhor. Nós somos gratos a ti por aquilo que o Senhor já tem compartilhado conosco, do teu coração, Senhor, e nós pedimos que realmente o Senhor possa abençoar os 5 pães e os 2 peixinhos que colocamos diante do Senhor. Senhor, que realmente nós possamos estar atentos, Senhor, àquilo que o Senhor deseja ganhar em cada uma de nossas vidas, Senhor, para a tua honra e para a tua glória. No nome do Senhor Jesus. Amém. Ontem, irmãos, nós gastamos algum tempo falando de algumas questões que eu poderia chamar básicas ou fundamentais a respeito de adoração. E como os irmãos têm percebido, de fato esse tema é o tema central de todo esse universo. Nós vimos como de fato o Senhor nosso Deus, quando criou o homem, Ele criou o homem do pó da terra e soprou nas narinas do homem o seu espírito, e o homem se tornou alma vivente. E de fato o propósito de Deus era que o homem pudesse conduzir toda a criação em adoração contínua ao Senhor nosso Deus. Mas o inimigo de Deus, aquele que em momentos anteriores à criação deste mundo, ou à recriação deste mundo, ele procura então de maneira sagaz e consegue usurpar, por meio do engano, a adoração do homem. E ele faz então que o homem volte-se para si mesmo. Na realidade, o homem volta-se para adorar ao próprio Satanás, o próprio diabo. E como nós vimos lá no princípio já, quando nós consideramos Caim e Abel, Caim então, ele oferece alguma coisa que talvez ele encontrasse ali na terra que ele tinha produzido, mas Abel oferece as primícias do rebanho que por nenhum outro motivo ele estava criando para oferecer a Deus. Abel então oferece um sacrifício que é aceitável a Deus, um sacrifício do qual Deus se agrada. E por outro lado, Deus não se agrada do sacrifício de Caim. E nós vemos então no coração de Abel, um coração de alguém de fato desejava render ao Senhor, nosso Deus, o lugar de preeminência, o lugar de adoração que lhe era devido. Então nós vimos que realmente com a queda do homem, o espírito do homem, ele foi como que apagado. É como se de fato alguém que tem olhos, mas não consegue enxergar. O órgão em si está ali, mas a funcionalidade daquele órgão, ela deixa de existir. Então, ao longo do tempo, o Senhor então prepara agora um vaso corporativo, que basicamente por meio da nação de Israel, Deus desejou obter um povo para si mesmo, um povo que de fato pudesse trazer de volta em todo esse universo, colocasse a pessoa do nosso Deus como com a sua posição de preeminência e com a sua posição de direito em todo esse universo. E de alguma forma o Senhor estabelece para aquela nação maneiras, o Senhor, segundo o padrão, segundo o modelo que Ele colocou, o Senhor estabelece então que de alguma forma a adoração a Ele pudesse ser conduzida segundo esse modelo celestial.
Mas nós vemos que, infelizmente, mais uma vez, a nação de Israel como um todo, ela se desvia. E ela se volta para os ídolos, a ponto de que Israel, ao norte, se corrompe a tal ponto que toda aquela porção da nação de Israel é levada cativo pelo rei da Síria. E no seu lugar, ele traz e coloca representantes das diversas nações e povoados ali da região do Iraque, como nós lemos ontem. E aquelas pessoas eram adoradoras de ídolos. E não muito diferente, Judá também segue o mesmo caminho. E Judá é levado cativo à Babilônia. E de uma forma tremenda, Deus usa aquele período de cativeiro na Babilônia, um lugar onde tinha mais de 1.800 tipos diferentes de ídolos diferentes, de ídolos diferentes, para que então pudesse curar os judeus, curar aquele povo da idolatria. O que era o ídolo? Como nós lemos lá em Romanos capítulo 1, nada mais era do que formas que os homens criaram, transformaram não só a figura humana, mas a figura de animais, para que eles pudessem se curvar e adorar. Eles adoraram a criatura, em vez de adorar o Criador. Então, irmãos, no interior do homem hoje, um homem caído, um homem que não possui o Senhor, no seu interior, ele tem o desejo de render adoração, de alguma forma. Ninguém precisa ensinar como adorar. Você vê ao longo da história, você consegue ver registros de povos, nações, tribos, que têm de alguma forma, alguma maneira de adorar. Adorar o sol, adorar a lua, adorar animais. É esse vazio que foi criado pelo pecado. Fez com que o homem, de fato, lá no seu interior, ele sentisse essa necessidade. E esse vazio é que nós vemos o Senhor conversando com aquela mulher samaritana. Ela tinha um vazio dentro de si. Ela estava do lado de um poço, o poço de Jacó. Aquele poço possivelmente dos mais profundos na terra de Canaã. Mas aquela mulher tinha em si um vazio que ela não conseguiu preencher com seus 5 maridos. Ela tinha uma necessidade que ela não conseguia preencher. Infelizmente é isso que acontece com o ser humano. Esse vazio criado no seu interior e a necessidade de preencher esse vazio, muitas vezes o que faz é conduzir o homem ao pecado. E nesse processo de tentar preencher esse vazio, o homem então se desvia e se aprofunda no pecado. Nós vemos então que o Senhor fala de maneira tão preciosa que de fato aquele poço que havia dentro daquela mulher poderia ser de fato um poço de onde jorraria águas vivas, de onde jorraria realmente algo que poderia conduzi-la à vida eterna, algo que de fato poderia completá-la plenamente, aquilo que ela não conseguira até então. E como nós mencionamos, é uma coisa um pouco paradoxal, você imaginar o Senhor tendo uma conversa de uma profundidade tão grande com a mulher samaritana, Como nós colocamos, quem sabe não estava trocado, hein? Talvez o Senhor devesse ter aquela conversa com Nicodemos, um doutor da lei, alguém que talvez pudesse compreender melhor essas questões que o Senhor estava colocando. Mas certamente não. Nós vemos no início do capítulo que aprova o Senhor teve a necessidade de passar por Samaria, porque aquele encontro era um encontro fundamental, não apenas para aquela mulher, não apenas para aqueles samaritanos que vieram conhecer o Senhor, mas para cada um de nós hoje, que recebemos a sua palavra. Então, irmãos, a adoração é algo central. E eu vou ler um pequeno trecho aqui do irmão Austin Sparks. Ele diz o seguinte: o princípio de todas as coisas em relação a Deus é a adoração. Ou seja, Deus deve possuir o centro e o lugar supremo de reconhecimento de governo. Deus deve possuir o direito máximo e nossa completa obediência e rendição em cada parte e fase do nosso ser. É aí que começa a adoração. E a adoração não é simplesmente algo que acontece de maneira esporádica ou com alguma frequência. A adoração é algo
que tem que ser um ato contínuo. A adoração é um espírito. Esse tem que ser o nosso espírito. Então, conforme nós colocamos ontem, nós podemos ver que, da maneira como o Senhor colocou, a adoração dos samaritanos, né? Como foi lembrado hoje mais uma vez. Nós ontem contamos um pouquinho da história dos samaritanos. Eles construíram aquele templo no Monte Gerizim, que foi destruído, e eles permaneceram com aquela ideia de que, de fato, naquele monte é que eles deveriam, de fato, render adoração a Deus. Aquela, como o Senhor colocou, era uma falsa adoração, porque eles adoravam o que eles não conheciam. E o Senhor então traz agora e fala assim: e Jerusalém? Jerusalém, na realidade, como nós vimos, era uma sombra. Tudo aquilo que o povo de Israel recebeu no tocante à maneira como deveriam proceder, todos os rituais, as vestimentas, os detalhes arquitetônicos daquele prédio, do tabernáculo, tudo aquilo, irmãos, era apenas sombra. Então, quando o Senhor fala de verdadeira adoração, não significa que a adoração que veio até então era falsa, mas que era apenas uma sombra. Era uma sombra da mesma maneira, quando o Senhor falou: eu sou a videira verdadeira. Não significa que as demais videiras eram falsas. Elas existem. Mas significa que Ele é a videira da qual as demais foram inspiradas. O Senhor Jesus, Ele é a origem. Eu sou a videira verdadeira. Eu sou o verdadeiro pão do céu. Não que os outros pães não tivessem existido, claro que teve maná. O povo de Israel se alimentou daquele maná. Mas o Senhor Jesus, Ele é o pão real. Os outros simplesmente apontavam para o nosso Senhor. Ele é a realidade. Então, quando o Senhor chega e fala para aquela mulher, que não é nem naquele monte, que era o Gerizim, tampouco em Jerusalém, como nosso irmão nos lembrou aqui agora, se algum judeu, se algum fariseu tivesse ouvindo aquelas palavras, na hora, certamente estariam apedrejando o nosso Senhor. Como que numa breve frase, o Senhor desmoronaria com tudo aquilo que havia sido construído? Porque Deus mesmo, o próprio Deus, havia designado como sendo o local de adoração. Como agora o Senhor fala que não era nem naquele monte, nem em Jerusalém? É porque naquele momento o Senhor colocava de maneira clara que uma transição, uma mudança de dispensação estava ocorrendo. Na cruz do Calvário, o Senhor Jesus encerrou todas as coisas. Ele inaugura um novo tempo, inaugura uma nova realidade. Ou melhor dizendo, o Senhor Jesus, a realidade havia chegado. E é por isso que ele diz: nem naquele monte, nem em Jerusalém. E aí ele fala aquela frase tão preciosa, que o Pai busca adoradores. Olha que interessante. Deus busca essas pessoas. Deus está atrás daquelas pessoas que de fato possam adorá-lo em espírito. Por que em espírito? Porque agora, com o espírito regenerado, o Espírito Santo no seu espírito. E é interessante observar que frequentemente a palavra espírito, ela aparece no plural. É a união do seu espírito regenerado com o Espírito Santo, oferecendo a Deus a adoração que lhe é devida. É muito importante que a gente realce algo aqui. Quando nós vemos tudo aquilo que acontecia no Antigo Testamento em relação à adoração, ou mesmo quando nós colocamos aquilo que a geração de Caim buscou fazer, que era de fato substituir de alguma forma o modo de adoração por algo que era tangível, algo que era talvez produzido pelo movimento do corpo, talvez com a sua origem na mente, na própria alma. E mesmo ao longo da história de Israel, quando toda aquela movimentação acontecia, os irmãos se lembram que o Espírito Santo de habitação não havia sido dado. O Espírito Santo, ele foi dado quando o Senhor Jesus foi assunto aos céus. Então o Espírito Santo foi derramado. Mas até então o Espírito Santo não era um espírito de habitação. E então eles precisavam daqueles movimentos, eles precisavam de toda aquela estrutura para de alguma forma expressar o que seria a adoração.
E é por isso que quando o Senhor Jesus traz a realidade, Ele mostra que de fato a adoração ela tem que acontecer no Espírito. A origem é no Espírito. A origem da adoração é quando o Espírito Santo move juntamente com o seu Espírito. E esse mover do Espírito Santo no seu Espírito produz, traz a verdadeira adoração. E o Senhor fala em Espírito e verdade. A nossa adoração ela não pode partir simplesmente de boas ideias que talvez nós possamos ter. Irmãos, o que você e eu temos para dar ao nosso Pai? De nós mesmos. Absolutamente nada. Não há absolutamente nada em você ou em mim que agrade a Deus. Nada. Apenas a pessoa de Cristo. Então, quando nós, pelo Espírito Santo, somos movidos no nosso espírito a render adoração ao nosso Pai, essa adoração nada mais é do que devolver a Deus, entregar de volta a Ele daquilo que Ele nos deu na pessoa do seu Filho. Não existem boas ideias, não existem boas concepções, boas conjecturas, nada que você possa conceber de si mesmo é aceitável a Deus. Somente aquilo que tem origem no seu Filho. E para que isso aconteça, não existe nenhuma outra alternativa, irmãos, a não ser que essa adoração nasça no seu espírito por intervenção do Espírito Santo. Porque é verdade, Espírito e verdade. Certamente os nossos irmãos vão complementar isso de maneira muito mais abundante. Mas se nós pudéssemos colocar de uma maneira bem objetiva e bem simples, a nossa adoração, ela tem que estar fundamentada na verdade. Lembra o que o Senhor falou? A tua palavra é a verdade. As palavras do Senhor são espírito e são vida. Então, a nossa adoração, ela pode ser fundamentada, ela deve ser fundamentada na palavra de Deus. Por isso, irmãos, quanto mais nós nos enchermos dessa palavra, quanto mais nós absorvermos a palavra do Senhor, mais o Senhor, pelo seu Espírito, terá base de operação para que nós possamos, de fato, devolver a Ele essa adoração. Claro, as nossas palavras são muito imperfeitas. Se nós procurarmos palavras para poder expressar, nós veremos quão limitados nós somos. Mas se de fato nós lançarmos mãos da palavra do Senhor, nós veremos então que nós teremos uma riqueza abundante com a qual nós podemos chegar diante do Senhor. E dessa forma, mais uma vez, nós estamos retornando a Ele daquilo que Ele mesmo nos deu. Em Colossenses capítulo 2, versículo 23, é mencionado algo bastante perigoso. Eu queria ler com os irmãos. Diz o seguinte, sem querer, certamente o irmão deve tocar nesse ponto também, mas diz o seguinte: tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo. Eu queria chamar a atenção para essa pequena frase, culto de si mesmo. Essa frase, ela fala de algo que se refere à nossa carne, oferecendo esse tipo de adoração. O culto de si mesmo nada mais é do que a alma que foi contaminada pelo pecado e se tornou a carne. É algo que origina na nossa carne. Irmãos, por isso que pela misericórdia do Senhor, nós precisamos ser guardados de oferecer qualquer coisa que não seja no Espírito. Aquilo que for motivado em qualquer outra parte do nosso ser, não tem aceitação diante do Senhor. E nesse caso, que nós vemos aqui em Colossenses, é um caso mais grave ainda, onde de fato o culto, essa adoração, era uma adoração que era fundamentada na carne. Muito bem. Tendo dado essa pequena revisão, eu gostaria então de tocar no tema da mensagem de hoje.
E eu gostaria de compartilhar brevemente com os irmãos a respeito de dois aspectos, talvez mais práticos, que se refere à questão da adoração individual e adoração corporativa ou coletiva. Então, nós vamos abrir um texto que é conhecido dos irmãos. Os irmãos devem conhecer isso desde pequenininhos na escola dominical. Lembrando que o irmão Dena falou, os irmãos são eruditos. Então, vamos lá em Romanos, capítulo 12. Esse é um trecho bem conhecido. Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Em particular, eu gostaria de chamar a atenção para o versículo 1, em que diz o seguinte: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é a vossa adoração racional, como você vai encontrar em algumas outras traduções. A palavra culto que aparece aqui, aliás, até no inglês, o termo worship é utilizado para culto, né? Então você vai andando pelas ruas dos Estados Unidos, você passa em frente a um prédio de igreja, está escrito assim, come worship with us. Então vem adorar conosco. Na realidade, estão falando do momento do que a gente chama aqui no Brasil do culto. Então, em português, a palavra culto, que foi colocada aqui, não que esteja incorreta, mas uma melhor tradução é a que diz que é o vosso ou a vossa adoração racional. Como cristãos, quando nós fomos redimidos, resgatados pelo Senhor, tivemos nosso espírito regenerado. A nossa vida, o nosso respirar, ele é dependente completamente do nosso Senhor. A nossa vida cristã, ela não existe sem Cristo, óbvio. E a nossa vida diária, ela depende exclusivamente dessa comunhão, dessa vida de união com o nosso Pai, por meio do Senhor Jesus. Então, como nós já mencionamos ontem, quão importante é que nós possamos reconhecer o Senhor em todos os seus caminhos. Frequentemente nós acordamos de manhã já com a lista de tarefas do dia, já pensando como resolver problema A, problema C, problema D. E rapidamente nós, se fazemos isso, oramos ao Senhor pedindo por misericórdia por aquele dia, pelo problema A, B, C e D. E talvez, quão frequentemente nós deixemos de reservar um pequeno momento, por mais curto que seja, para curvarmos diante do Senhor e adorar o Senhor. Não é? Quão rapidamente a gente acorda de manhã, como dizia alguém, sapeca uma oração e vai embora, né? Para poder fazer com que o dia corra. Mas a experiência que nós lemos não só na palavra de Deus, mas na história da igreja, de irmãos que, de fato, reservavam a melhor parte do dia para gastá-la com o Senhor. É dito que o irmão C.D. Campbell Morgan, considerado um dos príncipes da exposição da Bíblia, ele gastava sua manhã aos pés do Senhor. E é dito que o jornal da manhã se tornava o jornal da tarde para ele. As notícias que ele leria de manhã, ele só leria depois do almoço. Ele reservava aquele momento da manhã, o melhor parte do seu dia, para poder estar com o seu Senhor. Então, do ponto de vista individual, irmãos, como é importante que nós possamos resgatar esse tempo para estarmos diante do Senhor. Ninguém está dizendo quantos minutos serão, quantas horas serão, mas o foco deve ser um só. Deve ser aquele momento em que você e eu estejamos aos pés do Senhor.
e a nossa ocupação naquele momento seja de contemplar o Senhor na beleza da sua santidade. Os irmãos se lembram que, no caso de Jó, os irmãos se lembram muito bem o que aconteceu com Jó. De uma vezada só, ele perdeu seus filhos, perdeu os bens. E os irmãos se lembram qual foi a postura dele? Ele se curva diante do Senhor em adoração. E ele declara: o Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Nós temos que ganhar do Senhor. Essa é a realidade. Ainda que as coisas estejam indo não tão bem como nós gostaríamos, ainda que talvez algo tenha dado errado, que nós possamos nos curvar diante do Senhor em adoração e reconhecer o Senhor e contemplá-lo na beleza da sua santidade. Os irmãos se lembram que o próprio Senhor Jesus, quando ele foi rejeitado, em uma das suas orações, que é uma oração na realidade de adoração, ele declara ao Pai: ó Senhor, ó Pai, como eu sou grato, Senhor, porque o Senhor ocultou essas coisas dos sábios entendidos e revelou aos pequeninos. Mesmo em oposição, o nosso Senhor, ele adorava ao Pai. Certamente o nosso irmão Lawrence deve avançar um pouco mais nesse tópico, mas como é importante que nós possamos ganhar isso, irmãos. Porque isso é tão importante. Talvez nós possamos achar que pequenos momentos como esse não têm um valor tão grande, não sejam tão representativos. Mas, irmãos, pelo que nós temos visto da centralidade e da relevância da adoração, pequenos, curtos momentos de adoração diante do Senhor têm um impacto tremendo, não apenas na sua vida e na minha vida, mas em todo esse universo. Então essa prática da adoração, talvez tenha sido algo que tenha se perdido ao longo do tempo. Talvez para muitos tenha se perdido. Talvez o conceito de adoração se volta somente para aquele momento específico, talvez num domingo ou um dia da semana, em que se pensa em adoração. Mas a nossa vida tem que ser uma vida de adoração. Claro que isso nos faz lembrar de como o holocausto era oferecido. Os irmãos se lembram que o holocausto ele era colocado sobre o altar, e ali o fogo começava então a consumir aquele holocausto, e aquilo ia ao longo do dia, e quando aquele holocausto estava para se consumar, um novo bezerro, um novo animal era colocado ali para que aquele holocausto pudesse prosseguir, de tal forma que continuamente aquele aroma subia ao Senhor, nosso Deus, de maneira contínua. Essa também tem que ser a postura da nossa vida. Muitas vezes ao longo do dia, certamente, não sei se é o caso dos irmãos, mas é comigo também, a gente se envolve com tantas coisas. A nossa mente fica tão preocupada, ocupada por antecipação, envolvida com tantas vicissitudes desse mundo. E a gente às vezes nem para, mas como é importante que, mesmo ao longo do dia, nós possamos parar, 1, 2 minutos e agradecer ao Senhor, adorar o Senhor. Que isso possa ser uma prática nas nossas vidas. Então, individualmente, irmãos, como é importante que cada um de nós tenha uma vida de adoração. Isso me faz lembrar, e eu trouxe para os irmãos aqui, é um livrinho que é muito conhecido, eu acho que é muito conhecido. E eu vou perguntar, quem já leu o livrinho que se chama Prática da Presença de Deus, do irmão Lawrence? Levanta a mão. Que bom, poucas pessoas conhecem. Eu vou ler brevemente a história desse irmão que possa servir de encorajamento para você e para mim. Então, o irmão Lawrence, ele nasceu, o nome dele originalmente era Nicholas Herman. Ele nasceu em 1610 na França. E não se tem exatamente a ideia da data do seu nascimento, porque naquela época a certidão de nascimento ficavam nas igrejas. E a dele foi destruída com a eclosão da Guerra dos 30 anos, na qual ele serviu também como soldado. E nessa guerra,
Nicholas, na realidade, o irmão Lawrence, ele foi ferido quase de morte no seu nervo ciático e ele ficou, obviamente, manco para o resto da sua vida. Nos faz lembrar da história de Jacó também. E quando ele adquiriu essa lesão, obviamente ele ficou debilitado, ele buscou alternativas para a sua vida. Mas desde pequenininho ele lia muito. E ele sempre foi atraído por uma vida espiritual de fé e amor para com Deus. Nos anos entre o final abrupto dos seus deveres como soldado e sua entrada na vida monástica, ele se tornou um monge, ele passou um período de tempo no deserto. Era comum eles seguirem as indicações ou instruções dos místicos. Alguns entendiam que, de fato, para você adquirir a santidade, você tinha que estar completamente isolado. Alguns deles, de fato, se isolavam e ficavam no deserto, ou numa pedra, ou numa rocha. E por um período ele fez isso. Mas depois ele volta e se torna um funcionário público. Ele diz o seguinte: eu era apenas um boy, office boy, um contínuo, tão desajeitado que onde eu ia, eu quebrava tudo. Na metade da sua vida, ele entrou para um mosteiro que havia sido recém-estabelecido em Paris, onde ele se tornou o cozinheiro. E aquela comunidade cresceu para assumir cerca de 100 pessoas. E ele diz o seguinte: depois de 15 anos, ele foi transferido para assumir os seus deveres numa sapataria. Ele cuidava da reparação de sandálias. Mas ele sempre voltava àquela cozinha. Os irmãos vão entender por quê. Em tempos tão conturbados como os de hoje, o irmão Lawrence descobriu e seguiu uma maneira pura e descomplicada de caminhar continuamente na presença de Deus. Por uns 40 anos, ele viveu e andou com o Pai Celestial ao seu lado. No entanto, por meio de suas próprias palavras, aprendemos que os primeiros 10 anos do irmão Lawrence estavam bem cheios de provações e desafios severos. Ele era um homem gentil, de espírito alegre. Ele evitou a tensão e o centro das atenções, sabendo que a distração externa estragava tudo. Não foi até após a sua morte que algumas de suas cartas foram coletadas. E essa pessoa, chamado Joseph de Beaufort, que era representante do conselho do arcebispo, ele coletou essas cartas e publicou nessa publicação que é conhecida, A Prática da Presença de Deus. E ele incluiu no Principinho, esse livrinho é fácil de você conseguir, acho que está até disponível na internet, algumas das reuniões, das interações que ele teve com o irmão Lawrence. Então, nesse pequeno livro, por meio de cartas e conversas, o irmão Lawrence simplesmente e lindamente explica como andar continuamente com Deus. Não em sua mente, mas no coração. O irmão Lawrence deixou como dádiva um modo de vida disponível para quem procura conhecer a paz e a presença de Deus. Que qualquer pessoa, independentemente da idade ou circunstância, possa praticar em qualquer lugar, a qualquer momento. O irmão Lawrence também deixou como um dom uma abordagem direta para viver na presença de Deus, que é tão prática hoje como era 300 anos antes. O irmão Lawrence faleceu em 1691, tendo praticado a presença de Deus por mais de 40 anos. Sua morte foi bem semelhante à sua vida monástica, onde cada dia e cada hora representavam um novo começo de um novo compromisso de amar a Deus de todo o coração. Os irmãos têm a paciência de ouvir esse texto, mas eu gostaria de chamar a atenção para o seguinte ponto: não que exista uma fórmula, mas nós vemos aqui alguém que no dia a dia, no meio do ruído daquela cozinha turbulenta, os irmãos imaginam uma cozinha para cozinhar para 100 pessoas, como não deve ser, né? Barulho para todo lado, né? Chefe mandando ordem para o outro, panela batendo, barulho de liquidificador, se elas tinham liquidificador nessa época, mas um ruído tremendo. Você deve imaginar que é o último lugar onde alguém poderia esperar ter comunhão com Deus. Mas foi exatamente nesse lugar que por muitos anos o irmão Lawrence aprendeu a conversar com seu Deus,
a ter comunhão contínua com o Pai, de tal forma que ele vivia, de fato, na presença de Deus. Se você trouxer isso para a sua situação, no seu dia a dia, na turbulência em que você vive, talvez atraído pelos diversos WhatsApp da vida, né? O Zap, informações que chegam via Instagram, né? Via e-mail, tantas questões que o mundo tenta te assoberbar. Irmãos, que nós possamos aprender a praticar a presença de Deus, a praticar, adorar o Senhor no nosso espírito. O irmão Lawrence é um exemplo claro de que realmente, como adorador, Deus busca aquele que adora em espírito e em verdade, não no lugar geográfico específico. Você não tem que esperar até domingo para você estar numa reunião para poder adorar o Senhor. Você não tem que aguardar um dia específico, mas você precisa de aguardar com ansiedade, a cada momento, estar diante do Senhor. Muito bem. O Senhor não nos colocou apenas como indivíduos, e pela misericórdia dele, o Senhor nos introduz em um corpo. A adoração corporativa é algo preciosíssimo aos olhos do Senhor. Os irmãos veem que, de fato, ao longo da história, o Senhor sempre buscou obter esse vaso que pudesse trazer a Ele a adoração que Ele merece. E como nós vimos ao longo da história, né, a nação de Israel, como Adão falhou. O último Adão, graças a Deus, não. É espírito vivificante. Israel falhou. Mas pela misericórdia de Deus, há um vaso corporativo hoje, que é a igreja, que segue ao longo das eras, exaltando o seu Senhor, glorificando o seu Senhor. E essa é a realidade corporativa, irmãos, que nós precisamos zelar por ela, que nós precisamos estar atentos a elas. Se por um lado existe a adoração individual, e ela é indispensável, quando nós estamos juntos, quando nós nos reunimos, é um momento muito especial. A natureza da adoração não muda, mas a prática dela talvez possa mudar. Então eu gostaria de ler alguns trechos com os irmãos na Palavra de Deus para ilustrar. E nós vamos pegar alguns exemplos na nação de Israel. O primeiro texto que eu quero ler com os irmãos está lá em Deuteronômio, capítulo 16, versículo 16. Deuteronômio, capítulo 16, versículo 16. Essa foi a ordenança de Deus para com a nação de Israel. Ele diz o seguinte: 3 vezes ao ano, todo varão entre ti aparecerá perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher. Nós sabemos que, algum tempo depois, o Senhor especifica que era Jerusalém. Na festa dos pães asmos, e na festa das semanas, e na festa dos tabernáculos. Então, 3 vezes ao ano, a convocação era para que todos os homens pudessem comparecer no lugar que Deus designaria, que nós sabemos posteriormente foi designado Jerusalém. E eles tinham de subir a Jerusalém para fazer o quê? Para que eles iriam para Jerusalém? Para que eles iriam festejar? Festejar o quê? Eles iriam festejar o Senhor. Eles iam ali para poder adorar o Senhor. Mas observa que o que diz no final desse versículo: porém, não aparecerá de mãos vazias perante o Senhor. 3 vezes ao ano. Certamente quando falo os homens, mas eles levariam suas famílias, realmente eram grandes festas, os judeus eram festeiros mesmo, né? Eles iriam se encontrar em Jerusalém. E era um processional maravilhoso, porque eles vinham de várias partes da terra, muitas vezes até de fora de Israel. E à medida que eles vinham caminhando, os irmãos podem imaginar que eles iam se achegando, e no caminho encontravam uns com os outros, certamente cantando salmos de louvor, né?
louvando o Senhor, até que chegariam ali em Jerusalém, aquela grande congregação. Mas o Senhor fala uma coisa muito importante: porém, não aparecerá de mãos vazias. O que significa isso? Como é que eles poderiam chegar diante do Senhor sem ter nada a oferecer? O Senhor, de maneira tão abundante, abençoou, ou te abençoou, me abençoou. O Senhor tem nos dado as riquezas das plenitudes de Cristo. Como nós podemos chegar diante do Senhor com as nossas mãos vazias? E o Senhor adverte aqui a nação de Israel exatamente isso: olha, 3 vezes por ano vocês virão, mas olha, ninguém aparecerá de mãos vazias. Então nós vemos aqui de uma maneira tremenda, que de forma corporativa, agora eram todos aqueles judeus, israelitas, que estavam ali reunidos para poder render adoração ao Senhor, mas eles vinham trazendo algo para poder oferecer ao seu Senhor. Então aqui nós vemos um pequeno exemplo, uma sombra daquilo que de fato representa a adoração corporativa. Cada um deveria trazer para oferecer ao Senhor a adoração que o Senhor merecia. E quando você pega, para os matemáticos, a integral disso tudo, quando você soma, faz a somatória daquilo tudo que estava sendo trazido, você poderia contemplar a riqueza, a abundância daquela terra que mana com leite e mel, onde o Senhor de fato tinha colocado o seu povo. Verdadeiramente, aquela era uma terra boa. Um outro exemplo que acho que é importante nós vermos a questão corporativa. 1 Crônicas. Isso aqui são exemplos do Antigo Testamento. 1 Crônicas 29. Os irmãos se lembram quando Davi, então, ele conclama o povo a que desce, aquelas diversas ofertas. E nós vemos que de maneira tremenda, o Senhor tocou o coração daquelas pessoas para que elas pudessem dar de tudo: ouro, prata, pedras preciosas, para que realmente pudesse haver provisão para a casa de Deus. Capítulo 29, eu vou ler a partir do versículo 9, diz o seguinte: o povo se alegrou com tudo que se fez voluntariamente. Os irmãos percebem? Foi voluntariamente. O Senhor moveu no coração daquelas pessoas, e elas de maneira espontânea decidiram dar, porque de coração íntegro. Olha uma coisa importante também: o coração não dividido, o coração não particionado. Quando a gente lê esse trecho aqui, faz lembrar de Ananias e Safira. De alguma forma o coração deles estava dividido. Esse foi um grande problema. Eles tinham algo para dar, mas o coração estava dividido. Então aqui diz que eles tinham o coração inteiro, e esse coração inteiro era um coração inteiro para o Senhor. E esse coração íntegro, foi com esse coração que eles deram, e olha outra palavra importante: liberalmente. Eles entregaram liberalmente. Liberalmente significa sem qualquer tipo de restrição. Eles se deram inteiramente. Irmãos, é claro que nós não estamos falando neste momento aqui de questão financeira de bens, mas aqui fala primeiramente de um coração íntegro. Fala do coração. A chave está aí. Onde é que está o teu coração? Eu não tenho que continuar o versículo para os irmãos. Onde é que está o nosso coração? E aqui nós vemos que esse coração, o coração do povo, era íntegro. E de maneira voluntária e liberal, eles deram ao Senhor. Versículo 10. Pelo que Davi louvou o Senhor perante a congregação toda e disse: bendito és tu, Senhor Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Teu Senhor é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade,
Porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glórias vêm de ti, tu dominas sobre tudo, na tua mão há força e poder, contigo está o engrandecer e a tudo dá força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Porque quem sou eu e quem é o meu povo, para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti, e das tuas mãos tu damos. Irmãos, quando nós nos reunimos para poder louvar o Senhor, que momento precioso é esse? Se de fato, com o coração íntegro, de maneira liberal, nós possamos trazer diante do Senhor, e podemos trazer diante do Senhor, daquilo que Ele nos deu, e depositarmos nas suas mãos. Quão precioso é quando os irmãos, juntos, podem chegar diante do Senhor e liberalmente, cada um, oferecer ao Senhor aquilo que Ele merece. Mais um outro exemplo. Os irmãos abram comigo agora em 2 Crônicas. 2 Crônicas, capítulo 5. Quando vem a dedicação do templo. Capítulo 5, versículos 13 e 14. E quando em uníssono, a um tempo, tocaram as trombetas e cantaram para se fazerem ouvir, para louvarem o Senhor e render-lhe graças, e quando levantaram eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos músicos para louvarem o Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então sucedeu que a casa, a saber, a casa do Senhor, se encheu de uma nuvem, de maneira que os sacerdotes não podiam estar ali para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Irmãos, quando a adoração de cada um de nós é apresentada diante do Senhor de maneira corporativa, isso sobe como um cheiro suave ao Senhor. Isso agrada o coração do nosso Pai. E de maneira tão preciosa nós podemos experimentar literalmente céu na terra. Como é importante que nós possamos prezar esses momentos diante do Senhor. Existem outros exemplos, os irmãos podem notar. Esdras, né? Tão precioso quando ele lê, né, o livro da lei, lá em Neemias também. A maneira como o povo de forma tão tremenda se curva em adoração ao Senhor e em gratidão. Mas nós vamos trazer um pouco mais para o presente. Como seria isso hoje na igreja? Atos 2:42, também um texto que os irmãos conhecem de cor. Atos capítulo 2, versículos 42. Ele diz o seguinte: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Quando o Senhor Jesus ele foi elevado aos céus, ele então é recebido nos altos céus. Nós vemos essa cena maravilhosa lá em Apocalipse capítulo 5, aquele cordeiro que foi recém-imolado. Nós vimos que o Senhor Jesus ele foi exaltado e então ele envia o Espírito Santo. E aquilo que acontece em Pentecoste, aqueles que eram 120, naquele dia então se tornam 3.120 de cristãos. Aqueles que haviam sido redimidos pelo Cordeiro. Eles agora formam uma grande assembleia de 3.120 pessoas. E aquelas pessoas se encontravam. Elas tinham comunhão. E como está escrito aqui em Atos capítulo 2, versículo 42, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. E o que era a doutrina dos apóstolos? Os apóstolos não tinham doutrina. A igreja não tem doutrina. É o nosso Senhor que tem. É a palavra do Senhor. Eles perseveravam na doutrina do Senhor, daquilo que o Senhor havia ensinado aos apóstolos. Na comunhão,
Koinonia. Eles estavam juntos, eles compartilhavam a vida do Senhor. No partir do pão, um momento tão precioso, conforme fora deixado pelo nosso Senhor, para que pudessem se lembrar do Senhor e anunciar a sua morte até que Ele viesse. Os irmãos perseveravam em cada um desses aspectos e nas orações. A igreja, então, ela se encontrava de maneira corporativa. Eles tinham, os irmãos, o momento de poder louvar e adorar o Senhor. Então é algo que nós temos que entender que de maneira simples talvez, mas tão fundamental, porque no momento em que os santos se reúnem, que estão juntos, lembrando do Senhor, adorando o Senhor, isso faz uma marca em todo esse universo. O inferno treme, irmãos, porque é isso que o inimigo sempre quis, e ele não obtém. Graças ao Senhor, porque por meio da igreja, o Senhor pode obter aquilo que Ele sempre desejou. Ele pode obter a posição de destaque, a posição de preeminência. E essa posição, irmãos, que nós temos que dar ao nosso Senhor. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Só alguns versículos para ajudar os irmãos. 1 Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Por meio de Jesus Cristo. Então, quando nós nos reunimos, quando estamos juntos para poder louvar o Senhor, para poder adorar o Senhor, essa é a expressão que deve acontecer. E, para concluir, eu gostaria de ler 2 textos com os irmãos, são textos conhecidos também. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 20. Aqui o apóstolo Paulo está trazendo instruções para aqueles em Corinto no tocante ao reunir. Os irmãos eram abundantes em tantos dons, eles tinham tantas possibilidades, e aquilo estava causando dificuldade no reunir dos irmãos. Quando os irmãos se reuniam, estava causando grande dificuldade, porque diversas coisas inadequadas estavam acontecendo. E o apóstolo Paulo começa dizendo o seguinte: irmãos, não sejais meninos no juízo, na malícia sim, sede crianças. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Então Paulo, ele coloca no início daquilo que ele vai discorrer dali para frente, deixando com clareza algo fundamental. Ou seja, no tocante ao juízo, ou no tocante às questões que são relevantes, você tem que ser maduro. Presta atenção, fique atento da maneira como você deve se portar. Você não é criança. Quanto à malícia, a simplicidade de uma criança, mas na maneira de se portar, seja maduro. Isso me faz lembrar, quem já esteve ali em Curitiba, no Larrogate, uma coisa que me chamou a atenção a primeira vez que eu estive lá. Tinha um quadrinho, acho que ficava embaixo na escada, que falava assim, olha, sinta-se, como é que era mesmo? Sinta-se à vontade, mas comporte-se como um visitante. Sinta-se à vontade, mas comporte-se como um visitante. Puxa, o que eles estão querendo dizer aqui, tá certo? Ou seja, a casa é sua, mas comporta como visitante. Na realidade, é mais ou menos isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Quando nós nos reunimos, por um lado, sim, a gente tem que ter a simplicidade de crianças, para podermos ter liberdade do Senhor, de podermos adorar o Senhor, de podermos louvar o Senhor, de podermos expressar com simplicidade aquilo que está no nosso coração. Mas, por outro lado, nós temos que lembrar que nós estamos juntos. Nós temos que saber agir com maturidade. Porque, de repente, talvez algo que eu possa vir a fazer venha escandalizar o irmão. Eu não tenho que pensar só no meu bem-estar. Porque agora eu não estou só. Talvez quando estou lá nas recâmaras, sozinho, eu tenha liberdade de poder adorar o Senhor como eu bem entender.
expressar diante do Senhor como eu bem entender, com toda a liberdade que eu quiser ter. Mas se eu estou num ambiente com os meus irmãos, talvez eu tenha que tomar um pouco mais de cuidado. Talvez eu tenha que ter um pouquinho mais de paciência. Talvez eu tenha que prestar atenção para que eu não ofenda algum irmão. Por isso que o apóstolo Paulo fala que eu tenho que agir com maturidade. Eu sei que é um equilíbrio difícil. Isso aqui não é nenhuma norma, nenhuma fórmula, mas é simplesmente um encorajamento, uma instrução para cada um de nós. Quando estivermos juntos, que possamos exercitar essa maturidade, para que o Senhor possa alcançar aquilo que lhe é devido. Vamos prosseguir, versículo 26. Que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outro língua, e ainda outra interpretação, seja tudo feito para edificação. Observe que o apóstolo Paulo está colocando aqui de maneira bem clara, ele está dizendo o quê? Que um tem, o outro tem, o outro tem, o outro tem. A multiforme sabedoria de Deus, como diz lá em Efésios. A maneira como o Senhor nos trouxe para estarmos juntos. Nós somos tão diferentes, mas somos tão complementares. O Senhor, na sua multiforme sabedoria, nos colocou juntos para que a sabedoria de Deus, se eu pudesse colocar assim, a beleza de Deus, pudesse ser demonstrada por meio dessa multiforme sabedoria. E como que ela pode ser expressa? Ela pode ser expressa quando um tem, o outro tem, o outro tem, o outro tem, o outro tem. E não apenas quando um tem. Acabou. É a multiforme sabedoria de Deus. Por isso, quando nós nos reunimos, nós somos encorajados a trazermos ao Senhor. Agora, não de qualquer maneira. E aí sim que nós temos que exercitar essa maturidade. Mas nós não podemos deixar de trazer, na expectativa de que talvez não vai adiantar, não vai resolver, não vou contribuir. Não. Lembra, cada um de nós, da adoração individual que tem diante do Senhor, daquilo que o Senhor tem te dado ao longo da semana, ao longo dos dias, não é possível que você não tenha nada para poder retornar ao Senhor, na forma de um salmo, na forma de um cântico, na forma de um texto bíblico, de alguma coisa que o Senhor tocou seu coração, que Ele ganhou seu coração. Como é precioso quando os irmãos se reúnem e essa riqueza ela é manifestada, mas tudo em ordem. Lembra, um tem, o outro tem, o outro tem, o outro tem. O propósito de Deus quando nós estamos juntos é que essa riqueza possa ser manifestada. Penúltimo versículo que eu quero ler com os irmãos. Os irmãos vão voltar lá de novo em Deuteronômio capítulo 16. Capítulo 16, versículo 16. E a última parte do versículo diz o quê? Porém, não aparecerá de mãos vazias perante o Senhor. Na realidade, quando você lê os textos originais, a palavra mãos, ela não aparece. Talvez ela tenha sido colocada pelos tradutores porque encaixava melhor, né? Porque tinha que trazer alguma coisa do ponto de vista físico, né? Puxar um cabrito, né? Sei lá, uma pomba, não sei como é que era, trazer alguma coisa nas mãos, uma sacola. Mas, irmãos, o texto lê da seguinte forma: porém, não aparecerá vazio diante do Senhor. Isso nos remete, então, ao Novo Testamento. Isso nos remete a, de fato, entendermos que a nossa adoração ela é em espírito e verdade. Nós não podemos estar vazios. Quando nós comparecemos diante do Senhor, não existe justificativa para estarmos vazios. Nós temos que estar cheios. E ao estarmos cheios, não de nós mesmos, mas cheios daquilo que o próprio Senhor nos concedeu, que é o seu próprio Filho, nós temos condições, pela misericórdia do Senhor, de oferecer a Ele a adoração que Ele merece. E por último, para encerrarmos,
que é um exemplo, acho que tão grandioso, né? O livro de Apocalipse ele está cheio desses exemplos. Mas, em particular, eu queria ler, para nós concluirmos, o capítulo 7 de Apocalipse, a partir do versículo 9. Essa é uma cena tremenda, irmãos, é uma cena tremenda, de alguma coisa que está por acontecer, e pela misericórdia e graça do Senhor, estaremos lá. Depois dessas coisas vi, versículo 9 do capítulo 7, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar. Os irmãos se lembram da promessa que Deus tinha dado a Abraão? Quando fala se Abraão olha para as estrelas do céu. Nós sabemos, nós entendemos que nós somos essas estrelas do céu. Mas não só elas, tem os grãos de areia do mar. A multidão daqueles que foram redimidos pelo Senhor, ela é incontável. E está aqui, ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. E olha que coisa maravilhosa, em pé, diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro, pertence a salvação. E observa bem o que está aqui. Todos os anjos estavam de pé. Não era só um punhadinho, nem alguns que foram recrutados. Aqui diz que todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Irmão, que cena tremenda é essa. Nós precisamos praticar desde já. Nós temos que praticar desde já, não só individualmente. Porque senão você vai chegar lá, você não vai saber muito bem o que falar. Talvez você possa levar um iPad qualquer com o texto da Bíblia, para você, esse é o texto que eu vou ler aqui. Mas pratica a cada dia, para esse dia. Não apenas para esse dia, claro, mas que realmente, quando isso acontecer, irmão, vai ser alguma coisa tremenda. Que você ali, juntamente com todos aqueles que foram redimidos pelo Senhor, de pé, podendo adorar o Senhor. Que cena que é essa, irmãos? Tremenda, que nos aguarda um dia, mas nós podemos desfrutar, ainda que seja um saborzinho disso agora, na sua vida individual e na sua vida corporativa. Vamos orar. Senhor, nós somos gratos ao Senhor e nos curvamos diante do Senhor, porque o Senhor é digno, Senhor. Senhor, quem se compara ao Senhor? Ninguém se compara a Ti, Senhor. E, Senhor, nós queremos que realmente o Senhor possa, e clamamos ao Senhor para que o Senhor possa ganhar essa realidade em cada uma de nossas vidas. Que o Senhor obtenha do Teu povo, Senhor, nas eras e nos dias em que vivemos, a adoração firme, a adoração maravilhosa, Senhor, que o Senhor merece. E que o inimigo seja envergonhado. Senhor, que o Senhor ganhe isso em cada uma de nossas vidas. Senhor, que possamos, de fato, aprender a cada dia, a desfrutarmos da Tua presença, a adorarmos o Senhor, Senhor, para que o Senhor realmente receba a adoração que o Senhor merece. Não apenas individualmente, mas que o Senhor ganhe isso em cada localidade. Senhor, que os Teus santos possam, de fato, render ao Senhor, cada vez mais, Senhor, de maneira mais adequada, Senhor, o louvor e a adoração que o Senhor merece. Nos entregamos a Ti no restante desse dia, e que o Senhor continue falando aos nossos corações. Em nome do Senhor Jesus. Amém.